Graça e paz, meus amados. Eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito da apostasia no sentido bíblico. E o objetivo, o propósito desse estudo é tranquilizar aos irmãos que hoje continuam sofrendo ataques por meio de grupos que anteriormente nos acolheram, simplesmente pelo fato de termos deixado de congregar juntamente com esse grupo. E o objetivo aqui não é criar nenhuma confusão, nenhuma contenda, mas é tranquilizar aos irmãos com relação àquilo que temos ouvido, que continuamos ouvindo, e não somente nós, mas há tantos outros que também estão vivendo de forma semelhante ao escolher livremente deixar de congregar numa denominação para continuar servindo a Cristo numa outra denominação genuinamente cristã. Então esse é o propósito de tranquilizar aos irmãos com relação ao verdadeiro entendimento da palavra apostasia no sentido bíblico. A primeira coisa que nós vamos falar é o que é apostasia, que podemos definir por apostasia. Apostasia é o desvio da fé, é a renúncia de uma religião, é o abandono da fé, em especial da fé cristã. Quando nós ouvimos a questão apostasia dentro do contexto bíblico, são aqueles que abandonam as doutrinas cristãs, as doutrinas apostólicas, para enveredarem por caminhos que distanciam da verdadeira fé, uma vez recebida através da pregação do verdadeiro evangelho. Podemos ainda, irmãos, dizer que a respeito da mentira, que a mentira ela é uma mistura com a verdade e acaba sendo um grande perigo, né? E uma grande dificuldade, porque muitas das vezes a forma que se passa um determinado ensino, ele pode aparentar ser um ensino verdadeiro, quando na verdade é uma mentira. As mentiras do diabo muitas vezes são misturadas com um pouco de verdade. Isso torna a mentira mais convincente. Se uma pessoa fala bem, com confiança e parece estar a contar a verdade, pode convencer muitas pessoas a acreditar em uma mentira, promovendo a apostasia. As pessoas assim se infiltram até nas igrejas e são um perigo para a comunidade, especialmente os mais novos na fé. Nós vemos uma advertência de Pedro, quando ele se faz referência na sua segunda carta, no capítulo 2, de 1 a 3, a respeito dos falsos mestres e do cuidado que devemos ter com relação aos seus ensinos. Apostasia no sentido bíblico é negar as verdades fundamentais da Bíblia. O apóstata, ele passa a acreditar em uma mentira sobre a Bíblia, ou então rejeita a Bíblia por completo. Apesar de conhecer a verdade, o apóstata rejeita e prefere acreditar em uma mentira. Seu coração fica cego e passa a acreditar em mentiras. Ou seja, ele rejeita conscientemente a Cristo. 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 a 2, diz assim: Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja bem que a advertência do apóstolo Pedro com relação aos falsos profetas, e os falsos profetas, os seus ensinos muitas das vezes são seguidos de sinais, de algum tipo de sinal que possa trazer para eles um tipo de fortalecimento para o seu ensino. Só que existem sinais que são genuinamente de Deus, mas existem também os sinais falsos. Sempre foi assim, né? Nós podemos lembrar do episódio quando Moisés ali é encarregado de tirar o povo do Egito, e Moisés, por mão de Deus, ele faz um sinal e ele lança o seu cajado na terra, e o cajado transforma em cobra. E nós vemos que os magos ali, que eram opositores a Moisés, também fizeram a mesma coisa. Lançaram seus cajados, que também transformaram em serpentes. Ou seja, os falsos mestres também podem fazer sinais. O episódio de Moisés termina com a cobra, a serpente de Moisés, engolindo as outras, as demais, mostrando que o poder de Deus sobressai, né? E os sinais do Senhor permanecerão superiores a qualquer tipo de sinal que possa aparecer para seduzir o homem ao erro. Os falsos mestres eles ensinariam encobertamente heresias de perdição, ensinos heréticos, né? Ensinos que vai na contramão do verdadeiro evangelho. E nota bem que Pedro chama atenção para que tivesse atento, porque esse ensino seria ensinado de forma, essas heresias elas viriam de forma encoberta, ou seja, bem camuflada, ou seja, a verdade misturada, a mentira misturada com a verdade, e eles tentam de alguma maneira envelopar essa mentira com algo que é a verdade, para que as pessoas possam crer que estão ali sendo ensinado com uma verdade, quando no fundo são ensinos heréticos. E os ensinos heréticos, eles têm como um propósito desviar o povo e levar o povo à negação do Senhor que os resgatou, ou seja, negar o sacrifício de Jesus, negar o valor do sacrifício de Jesus. E a grande advertência diz que muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pedro, de fato, falou de algo que nós podemos presenciar nos nossos dias, quantas pessoas ensinando heresias das mais terríveis, e a gente percebe hoje, com a ajuda da internet, inúmeras pessoas, milhares de pessoas, seguindo esses líderes, esses falsos mestres, e de forma a acreditar que agora sim eles estavam alcançando a verdade. Ainda podemos citar o que o que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É importante a gente observar que a apostasia, no sentido bíblico, apostatar da fé. Mas que fé é essa? A fé cristã, né? O ensino cristão, as doutrinas cristãs. E eles farão isso dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ainda Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem que a apostasia já é fruto, já é resultado de um espírito do anticristo.
O apóstolo João disse na sua época que o espírito de anticristo já estava atuando. Ele sempre atuou, até que de fato esse homem do pecado possa se manifestar, como assim está profetizado para o fim dos tempos. Mas o terreno está sendo preparado. A apostasia se alastrando é um terreno sendo preparado para receber o anticristo. Às vezes nós encontramos alguns grupos que fazem de forma maldosa, eles utilizam de alguns textos da palavra de Deus para fazer aplicação a pessoas que às vezes simplesmente deixaram de congregar com tais grupos, mas não são apóstatas porque não negaram a Cristo e não negaram as sãs doutrinas, né? Continuam fiéis ao Evangelho e às vezes são taxados como apóstatas e é utilizado alguns versículos fora do seu contexto, né? E um deles é 2 João, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E assim, muitas das vezes, usando esse versículo, as pessoas são induzidas a não cumprimentarem aqueles que deixaram de congregar com eles, que continuam sendo servos de Deus e continuam, portanto, sendo irmãos em Cristo, mas eles são induzidos de maneira maldosa, usando esse versículo para manipular e trazer muitas das vezes até divisões, causar divisões no corpo de Cristo, onde são ensinadas as pessoas a virarem as costas por aqueles irmãos que deixaram de congregar. O que o apóstolo está dizendo aqui, ele está se referindo a verdadeiros apóstatas, que não traz essa doutrina. Mas que doutrina é essa? É a doutrina apostólica. Ele está dizendo que aquele que não traz a doutrina apostólica não deve ter comunhão com aqueles que são verdadeiros cristãos. Não receber em casa é não dar aval aos seus ensinos, é não dar abertura para que tais pessoas possam se sentir participantes de uma comunidade que de fato foi chamada por Deus, foi tirada para fora como uma comunidade separada para viver um evangelho genuíno, recebido, né, e proclamado por Cristo e seus apóstolos. Diz assim o verso 10, se alguém for em suas reuniões, aqui nós podemos usar uma outra versão, né? Se alguém for em suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Ou seja, essa versão deixa mais claro que está falando aqui de alguém que vá numa reunião, entrar na casa, porque a casa era o local onde se acontecia os cultos eram realizados nas casas. Então receber em casa, receber numa reunião alguém que não traz o ensino verdadeiro, é dar oportunidade para essas pessoas. Por quê? Porque quem apoia esse tipo de pessoas que estão desviados do propósito de Deus, que são apóstatas, que são falsos mestres, tornam-se cúmplices de suas más obras. Portanto, esse texto nada tem a ver com aquele que deixa de congregar em uma denominação para congregar e servir o Senhor numa outra denominação, e que ele fez isso livremente, porque todo cristão é livre, nós somos livres para servirmos ao Senhor, aonde nós entendemos que é melhor, aonde nós tivermos mais liberdade, e aqui eu digo, liberdade não para pecar, mas liberdade para servir ao Senhor. Naquele período que João escreve essas advertências, os anticristos, eles negavam Jesus
que Jesus veio em carne. Os irmãos podem ler o contexto. Por quê? Porque o gnosticismo que estava imperando naquele período, que estava influenciando algumas pessoas, ele negava que o corpo fosse algo bom, ou seja, eles faziam essa distinção entre a matéria e o espírito sendo bom e a matéria má, e o corpo então era visto como algo material e portanto mal. Então Jesus não poderia ter vindo em carne. Por quê? Porque o corpo é mau, e isso é um ensino herético. Porque o Senhor Jesus, de fato, ele veio em carne, verdadeiramente ele veio em carne. Por quê? Para que o sacrifício dele tivesse valia, ele precisava sim se tornar homem como nós, para então sofrer na cruz e derramar o seu sangue e pagar o resgate da humanidade. Diótrefes procurava o primado e atacava os apóstolos. João, na sua terceira carta, faz essa advertência a esse que queria o primado, né, que queria se destacar, queria para si o domínio de uma verdade. Hoje não é diferente, né? Nós temos comunidades que têm essas pessoas que destacam e que buscam para si detentores de uma verdade que nenhum outro tem. Ou seja, é uma revelação que somente ele recebeu e, portanto, todos os demais estão abaixo porque não receberam a revelação ou o ensino que ele recebeu. Ora, irmãos, a revelação que a igreja precisava receber, ela foi dada aos apóstolos e foi passada aos seus sucessores. Portanto, a igreja precisa estar vinculada aos ensinos apostólicos. Buscar e conhecer aquilo que são as verdades apostólicas. A palavra de Deus fala da importância de nós reunirmos como igreja. E isso é importante porque hoje vivemos dias em que muitas pessoas decepcionadas com as denominações, decepcionadas de alguma maneira, ferida, muitas das vezes porque as pessoas são tratadas de forma sem amor, sem consideração, às vezes um autoritarismo exacerbados é possível ser percebido por lideranças que parece não exalar o amor de Cristo, né? E essas pessoas, uma vez feridas, costumam às vezes virar as costas para a necessidade de reunir como igreja. E muitas das vezes as pessoas vão se apostatando, trazendo ensinos distorcidos da palavra de Deus para dizer que nós como igreja não precisamos reunir em um local. E isso é um engano. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, nós recebemos a seguinte instrução: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, hoje vivemos um período de muitos desigrejados que são, às vezes, estão nessa condição porque não encontraram ainda um local que eles pudessem entender que fosse ali um local que pudesse oferecer para eles uma segurança. Mas eles não negam, de fato, a necessidade de reunir. Então, existem essas pessoas que são cristãs, de fato, né? Verdadeiramente cristãos, que estão simplesmente feridos. Em algum momento, eles vão se tornar a reunir, que Deus possa abençoá-los para isso. Aí existem aqueles desigrejados que já se apostataram, ou seja, eles estão pregando, eles estão se opondo a uma verdade cristã, que é a necessidade de reunir como igreja. Irmãos, não existe igreja sem congregação. Não existe igreja sem reunir. Nós, porém, não somos dos que se retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aqui é a fala da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39. Portanto, embora a gente enfrenta as adversidades, as oposições, não devemos retroceder e sermos destruídos. Retroceder é negar os ensinos cristãos. Retroceder no contexto de Hebreus, quem estava retrocedendo é quem estava negando o evangelho para voltar para a velha aliança, para a antiga aliança. Hoje, podemos entender que, uma vez que você abandona o verdadeiro evangelho,
você está retrocedendo. Seja para congregar numa seita, ou seja, para abandonar de fato qualquer reunião. O perigo da apostasia é algo real, irmãos. Não é um perigo hipotético. Nós encontramos ainda em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 e 6, uma advertência seríssima, onde encontramos a seguinte expressão: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Então, o que Hebreus está falando aqui é de alguém que verdadeiramente apostatou da fé, negando o Filho de Deus, virando as costas para Cristo e para o seu sacrifício. Não está se referindo a alguém que meramente por liberdade, como todos nós temos, deixou de congregar em uma denominação cristã para congregar em uma outra denominação cristã. A Bíblia cita alguns apóstatas, entre eles podemos fazer menção de Himeneu. Himeneu rejeitou e se desviou da verdade. Consequentemente, ele também passou a se dedicar a ensinar falsas doutrinas que corrompiam o entendimento de alguns. O outro foi Alexandre. Alexandre era um dos líderes dos hereges em Éfeso, ao lado de Himeneu. Ele ensinava os falsos ensinos que prejudicaram a comunidade cristã daquela cidade e que deveriam ser combatidos por Timóteo. Paulo está escrevendo a Timóteo orientando que Paulo deveria combater. E como é combater? Não é combater a pessoa, mas combater os seus ensinos heréticos. Quando nós nos propomos a discordar de alguns ensinos, devemos ressaltar que o nosso propósito não é atingir a pessoa em si, não é combater a pessoa, mas combater os falsos ensinos, né? Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 16, encontramos a seguinte expressão: evite conversas tolas e profanas que só levem a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer. A exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e que isso desviaram alguns da fé. Então veja bem o que esses hereges estavam ensinando: que a ressurreição já havia acontecido. O nome Fileto tem o significado de amado. Seu nome é mencionado uma única vez na Bíblia, 2 Timóteo 2,17. Ele aparece ao lado de Himeneu como mestres da heresia na cidade de Éfeso. Fileto foi mais um que se desviou da verdade. Himeneu e Fileto diziam que a ressurreição já havia acontecido. Isso significa que eles negavam a ressurreição do corpo e ensinavam apenas um tipo de versão espiritualizada da ressurreição na ocasião da conversão. Ora, podemos perceber que nos dias atuais esse ensino ainda continua sendo disseminado por muitos apóstolos que negam a ressurreição do corpo. Agora, como evitar a apostasia? Para evitar a apostasia, é preciso dedicar uma vida a Deus e ao conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade também consegue reconhecer uma mentira. Portanto, leia a Bíblia. Tenha a prática de ler a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus não mente. A Bíblia nos ensina a verdade e como reconhecer a mentira. João 8, 31, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ore, aprofunde seu relacionamento com Deus. Quanto mais você convive com o Pai da verdade, mais afinado ficará seu detentor de mentiras, né? Então, nós devemos buscar
um relacionamento mais estreito com Deus. E fazer análise é importante. Não aceitar tudo o que uma pessoa está dizendo, mas conferir se realmente o que ela está dizendo está na Bíblia. Nós temos essa advertência bíblica, devemos estar sempre atento às coisas que nós estamos ouvindo. Não é porque alguém importante está dizendo, mas devemos buscar conferir aquilo que estamos ouvindo à luz da palavra de Deus. Eu quero fazer uma citação aqui, irmãos, de uma expressão usada por um grupo que nos acolheu anteriormente, e eu quero fazer aqui uma explicação mais plausível através dessa citação. Tal grupo disse o seguinte: mas eu quero mencionar algumas respostas acerca dos pontos que os apóstatas têm usado para atacar a obra. 2 pontos: a palavra e o sangue. Bom, essa expressão, essa citação é muito usada para dizer que os que deixaram de congregar nesse segmento estão negando a palavra e estão negando o sangue. Bom, o que eles entendem por negar a palavra é negar uma explicação alegórica da Bíblia, uma interpretação alegórica da Bíblia. Ou seja, aqueles que hoje não aceitam mais uma interpretação alegórica da Bíblia, o que eles chamam de revelação, eles dizem que eles estão negando a palavra e por isso eles são apóstatas. E negar o sangue, no entendimento deles, seria negar o clamor pelo sangue de Jesus, né? É negar o fato de você não aceitar, ou pelo menos dizer que não é necessário clamar pelo sangue de Jesus numa oração. Até mesmo porque, irmãos, esse costume de clamar pelo sangue de Jesus numa oração é muito recente. Não foi um costume apostólico, não foi uma doutrina apostólica ensinada. Então, como nós devemos entender melhor o que aparece como negar a palavra e o sangue? Como melhor explicar essas duas expressões para que, de fato, um apóstata pode ser identificado como um verdadeiro apóstata? De fato, quem nega a palavra e quem nega o sangue é apóstata. É apóstata. Mas a melhor explicação seria negar a palavra ou atacar a palavra é atacar os ensinos cristãos, né? Atacar a palavra seria ensinar heresias. Quem ensina heresias está atacando a palavra, está ferindo a palavra, né? Então os apóstatas, de fato, verdadeiramente, eles ensinam heresias, doutrinas que não condiz com a sã doutrina do Evangelho. E o que seria atacar o sangue? Atacar o sangue seria negar a doutrina do sangue de Cristo. Ora, dizer que não há necessidade de clamar pelo sangue de Jesus não quer dizer que você está negando a doutrina do sangue de Cristo. Porque o que nós vimos como doutrina do sangue de Cristo na palavra ensinada pelos apóstolos é que nós somos justificados pela fé no sangue, pela fé no sangue de Cristo, pela fé no sacrifício de Cristo. Ora, atacar o sangue é atacar a doutrina da justificação pela fé. Se alguém está ensinando um ensino que vai na contramão da doutrina da justificação pela fé, no sangue de Cristo, isso sim seria atacar a doutrina do sangue. Mas não dizer que não há necessidade de clamar pelo sangue de Jesus. Se alguém clama, não há problema nenhum nisso. Nenhum pecado está cometendo. Desde que entendas que somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo. Quando nós oramos a Deus,
e vamos a Deus por intermédio de Cristo, nesse momento, verdadeiramente, nós estamos indo a Deus confiado em tudo aquilo que Cristo fez por nós, incluindo o seu sangue derramado e o valor desse sacrifício, nos tornando justos pela fé unicamente. Bom, a palavra anátema aparece na Bíblia e diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Note-se que a advertência de Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, é para que nós não venhamos desviar para receber um evangelho diferente daquele que os apóstolos ensinaram. Em 1 João capítulo 2, versículo 19, encontramos a seguinte expressão: vemos as características do anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ora, às vezes esse versículo é usado fora do contexto por grupo que nos acolheu anteriormente para nos atacar e dizer que saímos do meio deles porque nós somos apóstolos, não fazíamos parte da comunidade cristã. Ora, isso é de uma infelicidade muito grande e de uma maldade, por assim dizer. Por quê? Porque o texto está dizendo a respeito de pessoas que apostataram. Sair aqui de entre nós, a melhor explicação de saíram de nós é deixaram a congregação ou deixaram uma igreja de Cristo, não deixaram uma denominação. O contexto aqui não é de denominação, até mesmo porque naquele contexto não existia denominação, existia a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela está espalhadas em diversas denominações cristãs verdadeiramente. Então, fazer essa aplicação é uma maldade. A melhor explicação aqui é: o apóstata é aquele que abandonam a comunidade cristã genuína para servir outras doutrinas que não condiz com o verdadeiro evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Espero ter esclarecido a muitos e tranquilizado a muitos com relação à sua liberdade em Cristo de servir ao Senhor aonde você entender que é melhor, talvez uma igreja próxima da sua casa, talvez por algum motivo de afinidade com algumas pessoas, desde que você verdadeiramente esteja escolhendo uma comunidade genuinamente bíblica. Não escolha simplesmente porque é próxima da sua casa, mas procure congregar com aqueles que têm zelo pela palavra de Deus. A igreja melhor, a denominação melhor a você escolher é aquela que está mais próxima da sua Bíblia, né? Mais próxima da sua Bíblia, não mais próxima da sua casa. Seja livre, sirva ao Senhor, foque no Evangelho, nas sãs doutrinas, ame ao Senhor de todo o coração, ame o sacrifício de Cristo, ame a palavra, ame o sangue do Senhor Jesus, sem o qual não há remissão de pecados, né? E sirva ao Senhor com liberdade e que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.